foi uma das estrofes do louvor, fala, eu encontrei o meu tesouro, né? Todos aqui encontraram seu tesouro? Agora eu te pergunto uma coisa, quantas pessoas ainda não encontraram seu tesouro? Quantas vidas estão perambulando pelas ruas, porque ainda não tiveram oportunidade, ou um de nós, né, não teve a coragem de se aproximar e pregar a palavra e falar desse tesouro tão importante, tão especial, tão maravilhoso. Eu digo que esse tesouro, não há nada que se compara a ele. Ele é único. Ele é único. Aleluia. Encontrar esse tesouro, eu digo que encontrar a vida, e é verdade, é encontrar a vida, porque Jesus é a vida. Somente Ele é a vida. Esta semana, ou melhor, nesse mês, né, começando a partir de hoje, nós teremos uma sequência de sermões baseados no Sermão da Montanha. E teremos então uma série de pregações sobre o Sermão da Montanha. E eu entendi quando eu estava lendo, estudando, pedindo ao Espírito Santo para me dar entendimento, para trazer luz à minha mente, para me orientar, para colocar na minha mente, nos meus lábios também, as palavras certas. Então o Senhor me fez entender que, na verdade, esse sermão, ele é para nós, mas não é somente para nós. E eu tinha que dar uma introdução a esse sermão. E o que veio à minha mente, porque eu estava pedindo ao Senhor, é justamente o que eu vou ler agora, mas não se assuste que depois eu vou pegar no início. Mas eu quero falar primeiramente, como introdução, do capítulo 6, do versículo 33, do Evangelho de Mateus. Eu usei este versículo como base introdutória deste sermão. E diz assim: como introdução eu quero citar um versículo, eu anotei aqui, do capítulo 6, 33, do Evangelho de Mateus, onde o autor cita a importância de buscarmos em primeiro lugar o que é eterno, e não o que é transitório. Não o que tem fim, não o que se acaba, não o que some, o que desaparece. No versículo 19, Mateus, capítulo 6, ali diz assim: os tesouros na terra, a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Porém, os tesouros no céu, eles são eternos. Será que nós temos estado assim preocupados com esse tesouro lá no céu? Será que nós estamos garimpando esse tesouro de modo insistente, buscando encontrar esse tesouro? Será que nós temos aberto os nossos corações para que esse tesouro ele tenha oportunidade, tenha espaço, ele seja requerido por nós? Porque esse é um tesouro incomparável. E não há dúvida de que o Deus Altíssimo também havia dado à nação de Israel a oportunidade de ouvi-lo. A nação fracassou exatamente neste ponto, ou seja, em não priorizar o reino de Deus.
pois o povo não fazia da fé em Deus, do amor para com Ele, de todo o coração, e do propósito de andar nos seus caminhos, o motivo de cumprirem a sua lei. Na verdade, se a gente for ler, for estudar a respeito do povo de Israel, os antepassados, nós vamos ver que as pessoas, elas escolhiam agir por conta própria. Elas às vezes não faziam questão de conhecer a fundo aquilo que o Senhor queria. Outro dia, me parece que eu citei aqui, no primeiro capítulo de Isaías, quando o Senhor ele diz que ele não recebe as ofertas, né? Ele não recebe os animais nédios como ofertas. Mas animais nédios, animais bem cuidados, animais com a pelagem diferente. Mas na verdade não era isso que o Senhor desejava. O que o Senhor desejava daquele povo e o que deseja hoje é que nós venhamos realmente adorá-lo, estar prostrado aos pés dele, entendendo que ele é o Senhor, que ele é que tem todo o poder de transformar vidas. Se nesta noite eu desse a oportunidade para que cada pessoa viesse à frente, não há possibilidade por causa do tempo, mas eu sei que inúmeras pessoas viriam à frente e contariam seus testemunhos, a maneira como foram encontrados, a maneira como um dia você teve a oportunidade de encontrar esse tesouro, de encontrar-se com Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 32, a parte B diz assim, que aquele povo, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, eles escolheram, eles decidiram andar por conta própria. Eles decidiram a não obedecer o Senhor. Ou de repente faziam parte, ou escolhiam até mesmo aquilo que queriam fazer. E aquilo que não era interessante, que poderia custar muito esforço da parte deles, abrir mão de alguma coisa, eu não estou falando de finanças, mas de repente, eles não abriam mão de seus propósitos. Nesse sentido que eu estou dizendo, eles queriam viver da maneira como bem achavam, bem queriam. Êxodo capítulo 20, versículo 19 diz, disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Por que o medo da morte? Porque na verdade não estavam andando segundo a vontade de Deus. Porque diante do que estava acontecendo, os seus problemas, as suas lutas, os seus desvios, gerou no coração daquele povo medo de serem tratados, de morrerem, de serem destruídos por causa da desobediência. Eu digo que o pecado, ele gera no coração do homem o desejo de se distanciar. Nós precisamos estar apegados à palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso mapa. Eu vou me expressar de forma simples, mas é o nosso GPS. É aqui que nós temos a direção, é aqui que nós aprendemos o que fazer, como fazer e para quem fazer. É aqui que, se abrirmos o coração, se convidarmos o Espírito Santo para estar comigo, não por um segundo, não por uma hora, mas durante todo o tempo, eu posso ter a convicção de que eu não vou errar o caminho. Porque além de interceder por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia, Ele nos convence do pecado.
da justiça, do juízo. O problema é aceitar. A palavra de Deus. O problema é abrir o coração, é querer abrir o coração, é desejar a presença deste Santo Espírito, o qual o Senhor nos deu para que não estivéssemos órfãos, abandonados, desprezados, sem segurança, sem proteção, sem alguém que nos direcionasse. Quantas vezes você já pediu o Espírito Santo para estar com você? Quantas vezes você já convidou o Espírito de Deus para estar no seu lar, para não se afastar da sua casa, para não sair do seu quarto, para não sair da sua vida, para ministrar a sua mente, para encher o seu coração, para tirar tudo aquilo que é negativo, que é sujeira, que muitas vezes tenta ser introduzido pelo inimigo em nossa mente? Mas quanto a nós precisamos entender o chamado ao Sermão do Monte, porque é sobre isso que durante 5 semanas nós vamos estar ministrando, aprendendo, estudando, recebendo, sendo instruídos, porque às vezes pensamos que porque pelo tempo que temos de crentes, nós somos expertos na palavra e não somos. A cada dia descobrimos coisas novas. A cada dia o Senhor nos revela coisas que não entendíamos, que não sabíamos. O Senhor tem um zelo extremo, excelente por nossas vidas. As bem-aventuranças nos ajudam a entender melhor as bênçãos que Deus tem para nós e o que significa ser um seguidor de Jesus. No capítulo 5 de Mateus, no primeiro versículo, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu em um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e começou a ensiná-los. Jesus apresenta os valores do reino dos céus, destacando a importância das atitudes interiores, como pureza de coração e humildade. Jesus, ele inicia o seu ministério anunciando a vinda do reino de Deus. No capítulo 4 de Mateus, versículo 17 e o versículo 23, nós aprendemos a esse respeito. E ele, anunciando a vinda do reino de Deus, ele pregava o evangelho, convidando o arrependimento, para o arrependimento, e curando as enfermidades e moléstias do povo. Para consolidar as leis desse reino, Jesus transmite este sermão com o propósito de tornar claro a conduta esperada dos seus seguidores, os cristãos. Jesus tinha com isso um alvo, ele tinha um propósito. Ele queria alcançar pessoas. Jesus vê a multidão, ainda no versículo 1 do capítulo 5. Jesus vê a multidão, sobe ao monte, se senta e seus discípulos se aproximam. Aparentemente, Jesus está ensinando os seus discípulos. Porém, uma multidão estava maravilhada com a doutrina do Mestre. Capítulo 7, versículo 28 e 29 fala disso. No versículo de número 3 do capítulo 5,
Jesus começa relatando alguns pontos. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa é feliz aquele. E essa é uma estrutura comum na poesia e sabedoria hebraica para indicar onde está a felicidade. Porque todos que são bem-aventurados são pessoas que de alguma forma estão sofrendo, ainda que sejam bem-aventurados. Jesus, ele quer que sempre reconheçamos humildemente a necessidade, a nossa necessidade dele. No versículo de número 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Enfrentamos problemas e desafios que vão nos testar no dia a dia. E quando lamentamos nossas perdas e provações, recebemos a promessa de que seremos abençoados se perseverarmos. Deus enviará o Espírito Santo para nos consolar em momentos de necessidade. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso é ser gentil, bondoso, paciente e tolerante, não orgulhoso, superior ou convencido. Salvador demonstrou a sua mansidão ao estar disposto a se submeter à vontade do Pai, à vontade de Deus. E mesmo em um momento de extrema agonia, ele disse: não se faça a minha vontade, senão a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Podemos nos aproximar de Deus ao tentarmos seguir seus ensinamentos e aprender mais sobre Ele. Quanto mais conhecimento buscarmos, mais Ele nos abençoará. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus Cristo foi um exemplo perfeito de perdão e misericórdia. E mesmo quando ele estava sofrendo na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Como todos precisamos da misericórdia, todos precisamos demonstrar misericórdia. Aquilo que nós queremos para nós, aquilo que às vezes nós desejamos, a misericórdia de alguém, às vezes um erro que cometemos, não algo projetado, não idealizamos aquele erro, não queríamos praticar aquele erro. Às vezes erramos. Precisamos de misericórdia. Precisamos obter das pessoas a misericórdia. Mas será que nós também estamos prontos a ter misericórdia com os demais? Será que nós queremos agir assim? Será que estamos prontos para perdoarmos também? Será que estamos prontos para abençoarmos, abraçarmos as pessoas? Será que nós estamos prontos para convidá-las a estar conosco? Irmãos, você já ganhou um abraço quando você estava numa verdadeira luta, numa guerra espiritual? Quando você olha para o céu, você só vê nuvens escuras. Você olha para os lados, você não encontra ninguém que possa te dar uma palavra
Por mais que a pessoa tente te consolar, mas existem coisas que não são para nós. E nós precisamos entender a importância do Deus de Israel. Nós precisamos conhecer de fato e de verdade o amor de Deus. Nós precisamos, de fato e de verdade, ter uma mudança de atitude, como cristãos que somos. Hoje nós tivemos 3 pessoas que se batizaram: Isaac, a Débora e a Marisa. Na verdade, a nossa aliança que foi feita com o Senhor, ela não se restringe somente ao batismo. Agora eu batizei. Agora eu faço parte do corpo de Cristo. Mas eu te pergunto, você tem agido como parte do corpo de Cristo? Quanto tempo você tem tirado, ou não há tempo disponível na sua vida, por causa do seu trabalho, por causa dos seus compromissos, com amigos, com irmãos? Isso é de fundamental importância. Eu digo para os irmãos, há um grupo de pessoas que entendem que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu digo que a salvação, ela requer de nós um esforço. E isso diz respeito a nunca nos permitir sair do caminho. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus se mostrará a nós se formos puros de coração, se nos esforçarmos sinceramente para ser como Deus. Nossos motivos e nossas ações serão honradas, e o nosso coração será puro. Talvez você tenha se assustado quando eu coloquei aqui: se nos esforçarmos sinceramente para ser como Deus, nós nunca seremos como Deus. Mas nós podemos lutar dia após dia para ouvir a palavra e deixar a palavra frutificar no mais profundo do nosso ser. É algo que sempre nós falamos aqui a respeito da videira verdadeira. E como cristãos, independente do tempo em que estamos servindo ao Senhor ou tentamos servir, nós precisamos entender a importância de estar enxertado na videira, de estar alimentando pela videira, na videira verdadeira. De estar produzindo frutos, de ensinar, de difundir o Evangelho na cidade onde nós estamos, nos nossos lares, em meio aos nossos familiares. Eu tenho falado muito da importância de sermos luz, de sermos sal da terra, e inclusive tem isso aqui. Você vai entender que todos esses pontos que estamos lendo aqui, ele se aplica. Essas instruções, esse esclarecimento, esse ensino, ele não para aqui. Na verdade, ainda que estivesse sendo ministrado para os seus discípulos, aqueles que estavam ali por perto, que sem ser chamado, iam até onde Jesus estava. Eles estavam maravilhados por causa da doutrina do Mestre.
Vocês sabem o que é doutrina? Sabem, não sabem? Nós não temos um culto de doutrina específico, mas nós precisamos entender melhor o que é doutrina. Nós precisamos abrir o coração para que a palavra de Deus ela se encaixe no mais profundo do nosso ser. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se eu guardar a palavra do Senhor no meu coração, eu não terei motivos para escapar, para desviar, para não agir como servo do Deus Altíssimo. Eu não terei motivos para continuar sendo quem eu sou, cheio de defeitos. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. E eu costumo dizer que nós lutamos contra o pior gigante, o mais potente, aquele que é difícil de combater. E o pior gigante, o maior inimigo que temos, somos nós mesmos. Ele acorda dentro de nós todas as manhãs. Às vezes eu posso vencer o meu irmão, eu posso vencer o meu vizinho, mas se eu não tiver Jesus, se eu não abrir um espaço no meu coração, eu não venço a minha própria carne. Eu vou ser derrubado pelos meus interesses. Versículo de número 9. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus é o príncipe da paz, ele é o pacificador. Jesus nos incentiva a seguir seu exemplo, amando a todos, para que possamos viver juntos em harmonia. Um dos problemas que podem surgir na igreja e que nós precisamos combater dia a dia, precisamos estar atentos, não podemos pestanejar, ou seja, não podemos cochilar, não podemos dormir, mas precisamos ser vigilantes e cumprir o que o Senhor determinou para nós, igreja, irmãos, corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, se nós somos membros do corpo de Cristo, eu preciso lutar para permanecer, eu preciso entender a importância do corpo de Cristo, eu preciso viver como igreja do Senhor, eu preciso estar unido mesmo cheio de defeitos, eu preciso mudar de atitude, eu preciso dar um passo à frente, eu preciso contemplar o meu rosto no espelho, olhar para mim mesmo e pedir ao Senhor forças para uma mudança, para uma transformação. Será que uma igreja onde existe muitas contendas ou contendas, de que maneira ela é bem vista? E a palavra e o Sermão do Monte nos fazem entender a necessidade de mudarmos, de aprendermos nessa escola, neste lugar, nesta noite também, em que temos a oportunidade de ter o Espírito Santo em nosso meio. Ou você não entende que Ele está aqui? Ele é a pessoa mais importante em nosso meio. Não sou eu a pessoa mais importante aqui. Não são os irmãos do louvor. Não estou de maneira alguma anulando a importância de vocês. Não é isso. Mas eu quero dizer que a pessoa mais importante no nosso meio
é a presença dele. Tudo que fazemos aqui é para ele, é dele, é para ele, é por ele. O Sermão do Monte é para nós uma lição, irmãos. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Podemos enfrentar críticas da sociedade ou de outros grupos, pelo modo como vivemos, pelo que acreditamos e pelas coisas que fazemos. Mas precisamos defender com coragem, com firmeza. Precisamos ter uma atitude diferente, uma atitude corajosa, de modo a defender os princípios de Deus nas nossas vidas e na nossa igreja. Quando eu creio que não existe, não vai existir, porque o Espírito de Deus há de transformar os nossos corações, mas quando nós apontamos alguém, o que as pessoas imaginam que somos? O que elas veem em nós? Se não considerarmos nem mesmo os irmãos, se não andarmos juntos, unidos, num só propósito, a igreja precisa ser diferente. Eu tenho falado repetidamente, hoje temos a oportunidade de carregar a Bíblia. Mas se amanhã você não puder possuir esta palavra, esse livro tão importante, tão rico, você vai se lembrar do que você um dia leu? Será que nós entendemos bem aquele versículo do Salmo que é 119, se não me engano, versículo 11, eu não me lembro bem, mas onde o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, um dia, lá em São João do Manhuaçu, na igreja onde eu congregava, alguém me parou na rua e começou a falar, e eu marquei no relógio o tempo. E quando a pessoa parou de falar, quando ela terminou, eu disse para ela assim: olha, 15 minutos você passou falando e apontando fulano e o ciclano. Já pensou se nós passássemos 15 minutos de joelhos orando por eles? Irmãos, todos nós precisamos aprender. Todos nós. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Depois que o Senhor, Ele nos dá essa palavra, Ele nos ensina a respeito do Sermão da Montanha ou das Beatitudes. Ele então diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salvar? Para nada mais presta, senão se for lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal a missão básica dos seguidores de Jesus no mundo é conservar e guiar. Por isso que o Senhor, Ele faz menção ao sal. A palavra de Deus, quando é aceita por quem a ouve, tem o poder de guiar e conduzir
mas também de conservar. No tempo de Jesus, o sal tinha um papel fundamental na preservação dos alimentos, além de dar sabor, desculpa. A lição de Jesus, através desta metáfora, diz que tal como o sal preserva e dá sabor aos alimentos, seus seguidores devem combater a deteriorização moral e dar sabor a este mundo. O que Jesus quis nos mostrar, não somente que devemos aprender, mas também temos a responsabilidade de ensinar. Será que nós temos dado importância ao que lemos? Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Candeia, lamparina. Antigamente, no passado, era muito usado, eu creio que todos conhecem. E o Senhor nos fala que a nossa candeia, ela precisa estar acesa. Onde quer que nós venhamos estar, nós precisamos dar o nosso testemunho. O Senhor diz que nós somos luz, a luz que ilumina o mundo, a luz que tem o poder de iluminar, de tirar das trevas. Quando nós vivemos a palavra e quando nós ministramos para aqueles que ainda não ouviram, quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 2. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Repetindo, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Será que somos? Será que nós somos também? Será que buscamos ser essa carta viva? Será que resplandecemos como astros, como Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 13? Eu sei que muito mais. À medida que for sendo ministrado esta sequência de sermões, eu sei que muitas coisas mais, coisas importantes, nós aprenderemos, nós veremos. Não perca a oportunidade de ser sal da terra, de ser luz do mundo, onde quer que você esteja. Se você não pode falar, mas você pode demonstrar através das suas ações, não comungando com coisas erradas, não aceitando o pecado, mas agindo de modo tal que as pessoas possam entender que você não é qualquer um, que você tem um Deus Todo-Poderoso, que a sua aliança não foi firmada com um homem, mas com o Senhor.
e que você cresça, que você gere filhos espirituais, que onde você for, você possa falar de quem é Jesus, o que Ele pode fazer e o que Ele quer de cada um de nós. João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém?